Fala galera, análise de Flamengo 0, Atlético Mineiro 3 pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver que o Flamengo teve mais posse de bola, 58% a 42%, número relativamente alto para o Flamengo, considerando que era o time mandante, e um número baixo para o Atlético Mineiro como time visitante. Aqui embaixo a gente vai olhar para a distribuição média dos jogadores em campo para tentar perceber se teve alguma equipe que jogou mais adiantada no campo, né, pressionando seu adversário contra o seu campo defensivo, e aqui fica claro que os jogadores do Flamengo jogaram mais adiantados. Eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes, e a gente vai ver a linha do Flamengo até mais adiantada do que a linha do meio de campo e a linha do Atlético Mineiro um pouco mais recuada, então de fato o Flamengo jogou aí mais adiantado em campo. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Flamengo conseguiu criar mais jogadas no meio de campo. Do total de jogadas da partida, 27% foram do Flamengo no meio, contra 19% do Atlético Mineiro. E o Flamengo também conseguiu criar mais no campo ofensivo. 18% do total de jogadas da partida foram do Flamengo no seu campo de ataque, contra 5% do Atlético Mineiro. E para a gente fechar essa parte da análise, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vê muito mais barras vermelhas do que barras brancas, né, o que mostra que o Flamengo dominou a partida por mais tempo, principalmente aqui no segundo tempo, né, praticamente apenas barras vermelhas. Quando essas barras estão além dos limites de 25, né, seja 25 positivo para o time mandante ou menos 25 para o time visitante, a gente vai ver aí momentos de mais intensidade do domínio. A gente vê aqui diversos momentos em que o Flamengo teve um domínio mais intenso da partida. Considerando que o domínio total do time mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar uma média de todas as barras desse gráfico, a gente vai chegar no número 15, que representa aí um domínio relativamente alto do Flamengo na média da partida. Agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender o que as equipes conseguiram produzir durante o jogo, mas antes disso, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então a gente vai começar analisando aqui a expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de criar situações de gol. A gente vai ver pelo lado do Flamengo esse valor de 2,01, um valor bem alto aí considerando que era time mandante, e para o Atlético Mineiro de 0,52, um número relativamente baixo para uma equipe visitante. Fica claro aqui a superioridade do Flamengo nessa estatística. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Flamengo com mais finalizações, 19 contra 11 do Atlético Mineiro, que geraram aí uma expectativa de gols de 1,04 para o Flamengo contra 1,2 do Atlético Mineiro. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê o Flamengo com mais finalizações, né, sendo superior ao Atlético Mineiro, mas nem por isso teve qualidade nas oportunidades que criou. E a gente já vê um equilíbrio aqui com uma ligeira superioridade para o Atlético Mineiro em termos de expectativa de gols. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. E aí a gente vai ver um Atlético Mineiro muito superior ao Flamengo. A expectativa de gols pós-chute do Flamengo foi de 1,28 contra 3,12 do Atlético Mineiro, um número aí bem alto, considerando que era uma equipe visitante. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. Pelo lado do Flamengo, esse valor foi de 0,24, né, um número mediano, né, que mostra que o Flamengo não conseguiu adicionar muita expectativa de gols com base na qualidade das finalizações. Já para o Atlético Mineiro, esse valor foi de 1,92, um número bem alto, né, fazendo com que o Atlético, né, ou seja, a qualidade das finalizações que o Atlético conseguiu dar, elevou a expectativa de gols de 1,2 para 3,12, né, um valor bem alto aí, essa diferença. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados pelas equipes, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida, né, a quantidade de gols que os goleiros conseguiram evitar. Pelo lado do Flamengo, esse número é de 0,12, né, praticamente zero, ou seja, um desempenho praticamente neutro do goleiro do Flamengo, que tomou mais ou menos o número de gols que era esperado com base na qualidade das finalizações do Atlético Mineiro. A expectativa era de 3,12 e o Atlético Mineiro conseguiu marcar 3 gols.
Pelo lado do Atlético Mineiro, o desempenho do goleiro ficou aqui em 1,28. Esse é o número de gols que ele conseguiu evitar, né? A expectativa era que o Flamengo marcasse 1,28 gols e não marcou nenhum. Então, um ótimo desempenho do goleiro do Atlético Mineiro, que tomou praticamente um gol aí a menos do que o esperado, né? E passou esse jogo em branco. E para a gente finalizar a análise, se a gente olhar para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Flamengo, a gente tem a expectativa de assistências com 5 estrelas, número de finalizações com 4 estrelas, ou seja, números altos aí, tanto de expectativa de assistências quanto de finalizações, mas as demais estatísticas aqui com 3 ou 2 estrelas, mostrando aí um desempenho, né, acho que no máximo mediano aí do Flamengo na partida. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente vê um bom número de estatísticas aqui com 5 estrelas, né, desempenho nas finalizações, né, já expectativa de gols com 4 estrelas e desempenho nas finalizações, expectativa de gols pós-chute, desempenho do goleiro e número de gols marcados com 5 estrelas. A gente tem 3 estrelas para finalizações e 2 para expectativa de assistências. Então a gente pode dizer aí um desempenho já relativamente bom do Atlético Mineiro na partida, né? De bom para muito bom e ainda melhor que conseguiu construir um resultado bastante expressivo aí de 3-0. Então, chegamos aí ao final de mais uma análise de Flamengo 0, Atlético Mineiro 3. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. E eu fico por aqui e falou!